A festa interna do Grupo Serpa Global ocupava o último andar da torre corporativa em São Paulo, onde as janelas de vidro transformavam a cidade em um tapete de luzes e faziam todos se sentirem um pouco mais importantes do que eram. Havia garçons circulando com taças finas, arranjos minimalistas sobre mesas altas, diretores falando em expansão internacional e funcionários sorrindo com a prudência de quem sabia que naquela noite cada gesto podia ser visto por alguém do conselho. No centro daquele pequeno universo estava Caio Almeida, recém-promovido a diretor de estratégia, usando um terno novo demais para parecer natural e uma expressão de vitória que ainda não sabia disfarçar insegurança. Durante anos, ele fora apenas mais um gerente competente, esforçado, mas sem brilho suficiente para ser lembrado nas reuniões decisivas. Agora, depois de uma apresentação que impressionara a alta cúpula e de relatórios elogiados pelo comitê executivo, seu nome finalmente subira. Todos o cumprimentavam, todos queriam tirar foto, todos diziam que sua hora havia chegado. E Caio, depois de tanto tempo se sentindo invisível, começou a acreditar que talvez tivesse nascido para estar naquele andar. Marina Duarte Almeida entrou na festa quase sem fazer barulho. Usava um vestido simples, cor pérola, sapatos baixos e o cabelo preso com uma delicadeza que, em outro ambiente, poderia parecer elegante. Ali, cercada por vestidos de grife, relógios caros e esposas de executivos treinadas para parecerem parte da mobília de luxo, sua simplicidade parecia um erro de escala. Trazia nas mãos uma pequena caixa de veludo marrom, onde estava o relógio antigo que dera a Caio anos antes, quando ele ainda pegava ônibus lotado, chegava em casa exausto e dizia que nunca passaria de mais um funcionário substituível. Naquela época, Marina juntara dinheiro por meses para comprar o relógio, não pelo valor, mas pelo símbolo. Dissera a ele que um dia usaria aquele relógio em uma sala onde todos finalmente o ouviriam. Caio chorara naquele dia. Naquela noite, porém, ao vê-la atravessar o salão, a primeira emoção em seu rosto não foi gratidão. Foi desconforto. Bianca Furtado percebeu antes de qualquer outra pessoa. Estava ao lado de Caio havia quase toda a noite, usando um vestido preto justo, brincos longos e uma confiança estudada. Era analista sênior na área de relações estratégicas, mas circulava como se já ocupasse uma cadeira maior. Sabia elogiar sem parecer servil, rir sem perder elegância e dizer a palavra networking como se fosse um idioma nativo. Desde que soubera da promoção de Caio, aproximara-se dele com uma mistura de admiração e conveniência, repetindo que um diretor precisava cuidar da própria imagem, que talento sem apresentação correta ficava preso, que certas companhias elevavam e outras limitavam. Quando viu Marina entrar, Bianca inclinou-se levemente para Caio e perguntou, com falsa distração, se ele sabia que a esposa viria. Caio respondeu que não tinha certeza. Mentiu. Marina havia dito pela manhã que passaria para cumprimentá-lo. Ele apenas esperara, no fundo, que ela desistisse. Marina se aproximou com um sorriso contido, daqueles que tentam proteger a própria alegria antes que o mundo a toque. Disse que estava orgulhosa dele. Caio olhou rapidamente ao redor antes de responder. Aquele olhar foi pequeno, mas Marina sentiu. Um homem que ama sem vergonha olha primeiro para a mulher, depois para a sala. Caio olhou primeiro para a sala, disse obrigado, com voz baixa, e perguntou se ela não estava cansada, se não preferia esperar em casa. Marina segurou a caixa com as duas mãos e respondeu que queria vê-lo naquela noite, porque sabia o quanto ele sonhou com aquele momento. Bianca sorriu, entrando na conversa como se tivesse permissão. Disse que era mesmo um momento especial, talvez até delicado demais, porque a entrada em um novo nível exigia uma imagem coerente. Marina virou-se para ela e perguntou se uma esposa orgulhosa do marido era incoerente. Bianca riu, como se a pergunta fosse ingênua. Respondeu que não. Claro que não, mas algumas esposas entendiam o ambiente naturalmente, enquanto outras precisavam de tempo para se adaptar. Caio ouviu. Como sempre, ouviu. Marina esperou que ele corrigisse Bianca, que dissesse qualquer coisa simples. Minha esposa pertence a qualquer lugar onde eu esteja. Ela esteve comigo antes de vocês saberem meu nome. Ela não precisa se adaptar para ser respeitada. Mas Caio apenas pegou outra taça da bandeja
e disse que Bianca falava de imagem corporativa, não de Marina. Aquela defesa fraca, que nem defesa era, doeu mais que a provocação. Marina respirou devagar. Durante anos, acostumara-se a ajudar Caio nos bastidores sem exigir aplauso. Revisara apresentações enquanto ele dormia no sofá, reescrevera argumentos de mercado em linguagem mais clara, montara análises competitivas que ele depois apresentava como insights próprios. No começo com agradecimentos carinhosos, depois com naturalidade, por fim como se sempre tivessem nascido dele. Ela nunca cobrara crédito, porque acreditava que casamento era parceria, e que se ele subisse, os dois subiriam de algum modo. Mas naquela noite começava a entender que há pessoas que, quando chegam a um andar mais alto, olham para trás, não para agradecer, mas para verificar quem querem deixar fora da fotografia. A cerimônia informal de parabéns começou pouco depois. Um vice-presidente subiu a um pequeno palco e falou sobre meritocracia, visão estratégica e novos líderes capazes de conduzir o Grupo Serpa Global a um ciclo mais agressivo de expansão. Caio foi chamado para receber uma placa simbólica. Os colegas aplaudiram. Marina ficou no fundo, segurando a caixa do relógio junto ao peito. Lembrou-se da primeira apresentação que ajudou Caio a preparar, anos antes, quando ele tremia de medo de falar diante de 3 gerentes. Lembrou-se das madrugadas em que pesquisava tendências de mercado enquanto ele dizia que não conseguiria. Lembrou-se do relatório sobre transformação logística, que, segundo o vice-presidente agora no palco, fora decisivo para a promoção dele. A estrutura daquele relatório havia sido dela, as conclusões principais. Também. Caio havia contribuído, sim, mas Marina dera o mapa. Naquele momento, vendo-o sorrir sozinho diante dos aplausos, ela não sentiu raiva. Sentiu uma tristeza limpa, quase maternal, como se observasse alguém se apaixonar pela própria sombra e esquecer quem acendeu a luz. Depois dos discursos, Caio foi cercado por diretores. Bianca permaneceu perto, ajustando sua gravata antes de uma foto, entregando-lhe uma taça, apresentando-o a 2 executivos estrangeiros como o novo rosto estratégico da companhia. Marina tentou se aproximar, mas um fotógrafo pediu que apenas o time executivo permanecesse no enquadramento. Bianca, com gentileza venenosa, disse que depois haveria fotos familiares, talvez. O talvez era uma porta fechada com perfume. Marina ficou de lado. Alguns funcionários mais antigos a reconheceram e a cumprimentaram com carinho, lembrando de vê-la buscar Caio nas noites em que ele trabalhava até tarde, trazendo marmita, casaco, remédio para dor de cabeça. Mas os novos colegas a observavam como se ela fosse uma peça fora do cenário. Uma mulher simples demais para o recém-promovido. Uma lembrança do passado entrando sem convite no futuro elegante que ele agora desejava. Foi Bianca quem empurrou a cena para o ponto sem retorno. Em uma roda próxima ao bar, com Dona Silvia, esposa de um diretor, e 2 gerentes jovens, comentou que Caio estava entrando em uma fase em que cada detalhe importava. Disse que cargos altos exigiam coerência, inclusive na vida pessoal. Uma das mulheres perguntou, rindo, se Bianca estava dando consultoria de imagem. Ela respondeu que alguém precisava dar, porque talento masculino muitas vezes vinha acompanhado de lealdades antigas que não combinavam com a nova altitude. Marina ouviu a frase ao chegar com a caixa na mão. Perguntou, com voz calma, se ela era uma dessas lealdades antigas. Bianca fingiu surpresa. Disse que Marina levava tudo para o lado pessoal. Caio apareceu nesse instante, atraído pelo desconforto. Marina olhou para ele e disse que só queria entregar o presente. Abriu a caixa. O relógio antigo brilhou sob a luz fria do salão, modesto, usado, mas bem cuidado. Disse que mandou restaurar, porque achou que ele gostaria de usá-lo naquela nova fase, lembrando de onde tudo começou. Caio olhou para o relógio como se alguém tivesse colocado sobre a mesa um par de sapatos velhos diante de convidados importantes. Em outra vida, teria se emocionado. Ali, sentiu vergonha. O relógio não combinava com o terno novo, com a placa da promoção, com a imagem de diretor que Bianca vinha desenhando ao redor dele. Disse que era bonito, mas talvez não fosse o momento. Marina não entendeu imediatamente. Perguntou se ele não queria. Bianca interveio.
dizendo que certas lembranças eram lindas para guardar em casa, mas no mundo executivo os símbolos precisavam acompanhar o patamar. Alguns riram de leve. Caio não riu, mas também não calou. Marina fechou a caixa devagar. A tristeza em seus olhos foi substituída por algo mais silencioso. Ela perguntou se ele estava com vergonha dela ou do relógio. Caio respirou fundo, irritado por ser colocado diante de uma pergunta tão direta. Disse que ela não entendia o que estava em jogo, que aquele era um ambiente profissional, que ele precisava ser visto como alguém preparado para circular em outra esfera. Marina respondeu que circulou com ele, quando essa esfera era o chão da sala do apartamento alugado, coberto de planilhas e contas atrasadas. Caio apertou a mandíbula. Bianca tocou seu braço, sussurrando que ele não precisava aceitar chantagem emocional em uma noite tão importante. A palavra chantagem mudou o rosto dele, como se lhe oferecesse permissão para transformar gratidão em defesa própria. Ele olhou para Marina, para o vestido simples, para a caixa antiga, para os olhares curiosos ao redor, e escolheu a frase que destruiria mais do que pretendia. Marina, você não é do meu nível. Disse baixo, mas não baixo o suficiente. A roda ouviu. O salão ao redor também começou a ouvir. Ele continuou, talvez tentando justificar a crueldade com lógica. Disse que sua vida mudara, que agora precisava de pessoas que entendessem seu ambiente, que ela era boa, dedicada, mas não acompanhava a fase que ele estava construindo. Cada palavra acrescentava terra sobre anos de sacrifício. Marina não piscou. Bianca baixou os olhos para esconder o triunfo. Alguns colegas olharam para o chão constrangidos, outros fingiram não ter ouvido. A humilhação pública tem esse comportamento covarde. Todos a testemunham. Poucos se responsabilizam por ela. Marina permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois abriu novamente a caixa, retirou o relógio e pegou a mão de Caio. Ele pensou que ela insistiria para que usasse. Em vez disso, ela soltou a pulseira do relógio que ele usava, caro e novo, presente comprado após a promoção, e colocou o relógio antigo sobre a mesa ao lado da placa comemorativa. Disse, com uma calma que assustou até Bianca, que ele tinha razão em uma coisa. No dia seguinte, descobriria de que nível ela sempre foi. Caio riu, não porque achasse graça, mas porque precisava transformar o desconforto em desprezo. Perguntou se aquela ameaça. Marina respondeu que não. Era apenas uma reunião atrasada com a verdade. Depois se virou para sair. Ninguém a segurou. Caio não a chamou. Bianca tomou o braço dele, e os dois permaneceram no salão como se a cena pudesse ser enterrada sob mais champanhe. No elevador, sozinha, Marina finalmente deixou a respiração falhar. Não chorou alto. Encostou a testa no espelho e viu refletida não uma esposa rejeitada, mas uma mulher que havia permitido que o amor se disfarçasse de humildade por tempo demais. O celular vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de seu pai, Augusto Duarte Serpa, presidente do grupo, que acabara de chegar a São Paulo para a cerimônia oficial do dia seguinte. Ele escreveu apenas: "Você quer que eu cancele a apresentação?" Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. Poderia dizer sim. Poderia poupar Caio da queda pública. Poderia fingir que a frase não doeu, como fingiu tantas outras vezes. Mas a dor daquela noite tinha plateia demais para ser negada e verdade demais para ser engolida. Respondeu: "Não. Amanhã eu entro com você." Augusto não perguntou mais nada. Conhecia a filha o suficiente para saber que, quando Marina escolhia aparecer, a paciência já havia terminado. Na manhã seguinte, o saguão principal do Grupo Serpa Global estava impecável. Funcionários alinhados, diretores em posição, câmeras internas preparadas, flores discretas na entrada e uma passarela de recepção montada para a chegada do presidente Augusto Duarte Serpa, que faria o anúncio do novo programa de cultura, liderança e governança ética. Caio chegou cedo, usando outro terno caro e o relógio novo no pulso. O antigo, apesar de tudo, estava no bolso interno do paletó. Não sabia por que o trouxera. Talvez culpa, talvez superstição. Bianca estava ao lado dele, sorrindo, dizendo que aquela seria a manhã em que ele consolidaria sua imagem diante do presidente. Comentou que Marina provavelmente estaria em casa, repensando sua postura. Caio não respondeu. A frase dela, que na noite anterior o teria confortado, agora soava um pouco alta demais.
Os carros executivos pararam diante da entrada às 9 horas em ponto. O primeiro trouxe seguranças. O segundo, conselheiros. O terceiro, preto, longo e discreto, parou bem diante da porta principal. Todos endireitaram a postura. Caio ficou na primeira fila, preparado para cumprimentar o presidente. A porta traseira se abriu. Augusto Duarte Serpa desceu primeiro. Alto, grisalho, elegante sem esforço, cumprimentou o diretor-geral, olhou rapidamente para a fila e então se virou para estender a mão a alguém dentro do carro. Uma mulher desceu em seguida, usando um taier branco, cabelo preso, expressão serena e uma pasta de couro nas mãos. O saguão inteiro prendeu a respiração. Era Marina. Caio sentiu o corpo inteiro perder temperatura. Bianca ficou branca. Alguns funcionários murmuraram seu nome. Marina caminhou ao lado de Augusto, não atrás, não como convidada, mas como parte da comitiva principal. O presidente colocou a mão levemente em suas costas e, diante de todos, disse que muitos ali já conheciam Marina Almeida como esposa de um colaborador, mas poucos sabiam seu nome completo: Marina Duarte Serpa Almeida, sua filha, consultora estratégica do Conselho e responsável pelo diagnóstico de cultura interna que seria apresentado naquela manhã. A frase atravessou o saguão como vidro se quebrando. Caio não conseguiu se mover. O relógio antigo pesou dentro do paletó como um coração esquecido. Na última cena do capítulo, Marina passa diante de Caio sem parar. Ele tenta dizer seu nome, mas a voz não sai. Augusto olha para o genro com uma calma que não é surpresa, é julgamento. Bianca dá meio passo para trás, como se a proximidade com Caio tivesse se tornado perigosa. Os colegas que na noite anterior desviaram os olhos, agora observam tudo com a atenção de quem percebe que presenciou a humilhação da pessoa errada. Marina sobe os degraus do auditório interno ao lado do presidente, coloca a pasta sobre o púlpito e finalmente olha para Caio. Não há raiva teatral em seu rosto, apenas a dignidade fria de quem passou anos escrevendo enquanto ele dormia, e foi chamada de alguém sem nível quando ele acordou para o próprio ego. Ela abre a primeira página do relatório e diz ao microfone que o tema daquela manhã será simples: como identificar líderes que confundem promoção com superioridade e gratidão com fraqueza. Caio baixa os olhos e, pela primeira vez desde a promoção, entende que talvez nunca tenha subido de nível. Apenas foi carregado por alguém que ele não soube reconhecer. Muito antes de Marina Duarte Serpa Almeida descer do carro executivo do presidente diante de toda a empresa, ela havia aprendido a ocupar lugares pequenos para proteger verdades grandes. Cresceu em corredores corporativos sem aparecer nas fotografias oficiais. Filha de Augusto Duarte Serpa, o homem que comandava o grupo Serpa Global com uma frieza respeitada até por concorrentes. Quando criança, Marina brincava de desenhar organogramas nas margens dos cadernos, enquanto outras meninas desenhavam casas, não porque lhe faltasse imaginação, mas porque desde cedo percebeu que empresas também tinham quartos escondidos, portas trancadas, mesas onde algumas pessoas falavam demais e outras quase nunca eram ouvidas. Augusto nunca a criou como princesa de elevador privativo, levava-a a fábricas, centros logísticos, escritórios regionais e refeitórios de funcionários. Dizia que quem só conhece a sala do conselho não entende a empresa, entende apenas o discurso de quem chegou até lá. Marina guardou essa frase como lei íntima. Talvez por isso, quando se tornou adulta, recusou assumir publicamente o sobrenome Serpa, antes de conhecer a cultura da empresa por baixo, onde crachás pesavam mais que heranças. Ela conheceu Caio Almeida em um desses projetos discretos. Na época, ele era gerente júnior em uma área de planejamento, esforçado, correto, mas sempre à beira de ser esquecido. Não vinha de família importante, não tinha padrinhos fortes, não sabia se vender bem em reuniões e sofria com uma insegurança que tentava esconder atrás de planilhas organizadas. Marina atuava como consultora externa sob o nome de Marina Duarte, sem alarde, avaliando processos internos e ouvindo pessoas que jamais falariam a verdade diante de um Serpa. Caio chamou sua atenção não por genialidade, mas por persistência. Era o último a sair, o primeiro a admitir quando não entendia algo,
e tinha uma honestidade quase tímida antes de aprender a mascarar. Uma noite, encontrou-o sozinho na copa, mexendo um café frio e encarando um relatório cheio de comentários vermelhos. Ele disse, meio rindo de si mesmo, que talvez não tivesse nascido para aquele mundo. Marina respondeu que ninguém nasce para andar em corredor corporativo. As pessoas aprendem, ou são engolidas por quem finge ter nascido pronto. Ele olhou para ela como se aquela frase tivesse aberto uma janela. O relacionamento começou sem estratégia. Pelo menos era isso que Marina queria acreditar. Caio gostava dela porque ela o escutava sem pressa, porque não ria de suas dúvidas, porque enxergava potencial onde chefes viam apenas execução. Ela gostava dele porque, naquele tempo, ele ainda agradecia. A gratidão dele era desajeitada, mas verdadeira. Quando Marina revisava um texto de apresentação, ele dizia que ela tinha salvo sua semana. Quando ela mostrava uma forma melhor de organizar argumentos, ele anotava tudo e dizia que um dia ainda aprenderia a pensar como ela. Marina respondia que não precisava pensar como ela. Precisava aprender a sustentar o próprio raciocínio sem medo de parecer menor. Aos poucos, começaram a jantar juntos em restaurantes simples, depois em casa, depois a vida se misturou como acontece quando duas pessoas cansadas encontram descanso uma na outra. Marina não contou que era filha do presidente. Não por brincadeira cruel. Contar cedo demais mudaria tudo. Caio deixaria de falar com ela como homem inseguro diante de uma mulher parceira e passaria a falar com a filha do dono do prédio inteiro. Ela queria conhecer o primeiro. O casamento foi pequeno. Augusto compareceu como pai de Marina, não como presidente do grupo, em cerimônia discreta longe da imprensa corporativa. Caio sabia que o sogro era empresário aposentado de alguma área financeira. Nada mais. Augusto aceitou o papel com mais paciência do que Marina esperava, mas, antes da cerimônia, chamou a filha em particular e perguntou se ela tinha certeza de que Caio a amava pelo que via ou pelo que recebia dela sem entender. Marina respondeu que havia diferença entre receber apoio e explorar apoio. Augusto disse que sim, mas essa diferença muitas vezes desaparecia quando a pessoa se acostumava a ser carregada. Ela achou a advertência dura. Naquele dia, olhando para Caio emocionado ao vê-la entrar, preferiu acreditar que o pai, acostumado ao cinismo dos conselhos, não compreendia a generosidade simples de um casamento. Anos depois, lembraria daquela conversa com uma dor quase respeitosa. Pais experientes nem sempre desejam estar certos. Às vezes, apenas já viram o suficiente para temer. Nos primeiros anos, a vida foi difícil e bonita. Moravam em um apartamento alugado, pequeno, com uma mesa que servia para jantar, pagar contas e montar apresentações. Caio chegava exausto, frustrado por ser ignorado em reuniões, irritado com superiores que roubavam ideias, desanimado por ver colegas mais hábeis socialmente avançarem rápido. Marina ouvia, preparava comida simples, abria o notebook depois que ele dormia e lia os materiais dele com olhos técnicos. No começo, fazia anotações nas margens. Aqui falta evidência. Aqui, o argumento está fraco. Aqui você precisa traduzir risco em oportunidade. Aqui, o diretor vai perguntar sobre custo de implementação. Depois, quando os prazos apertaram, começou a reescrever trechos inteiros. Não assinava nada. Dizia a si mesma que aquilo era casamento, parceria, cuidado. Caio, quando via o resultado, ficava emocionado. Dizia que sem ela, não teria sobrevivido à semana. Beijava sua testa e prometia que, quando subisse, tudo seria deles. Marina acreditava. O amor, em sua fase mais doce, tem essa mania de transformar trabalho invisível em promessa compartilhada. O primeiro relatório que mudou a trajetória de Caio foi sobre a reorganização de centros de distribuição no interior. A versão original dele era correta, mas comum. Marina passou uma madrugada cruzando dados de atrasos, rotas, custos de terceirização e clima interno das equipes. Acrescentou uma leitura que nenhum gerente havia apresentado. A queda de eficiência não vinha apenas de falha logística, mas de liderança regional baseada em medo, com alta rotatividade e perda de conhecimento operacional. Caio apresentou o relatório 2 dias depois. O diretor elogiou a profundidade. Caio chegou em casa radiante,
dizendo que finalmente fora ouvido. Marina perguntou se mencionou que ela ajudou. Ele respondeu que não havia tido tempo, que era uma reunião rápida, mas que ela sabia o quanto importava. Naquela noite isso bastou. Ela queria vê-lo feliz. Ainda não entendia que o primeiro crédito omitido, quando não é corrigido, vira precedente. Outros relatórios vieram. Estratégia de entrada em mercados menores. Diagnóstico de falhas culturais em equipes comerciais. Mapa de riscos para fusão com uma parceira chilena. Proposta de treinamento de liderança. Marina lia, ajustava, aprofundava. Algumas análises eram tão claramente dela que Augusto, ao receber cópias nos comitês superiores, reconhecia a estrutura antes mesmo de ver a fonte. Ele chamava Marina às vezes e perguntava se ela estava escrevendo para Caio ou por Caio. Ela se irritava com a pergunta. Dizia que o marido tinha ideias, que ela apenas ajudava a dar forma. Augusto respondia que dar forma ao pensamento de alguém era quase construir a casa onde essa pessoa depois dizia morar sozinha. Marina desligava incomodada, mas, quando voltava ao apartamento e via Caio dormindo no sofá com o notebook aberto, a ternura vencia a dúvida, cobria-o com uma manta, sentava ao lado e continuava escrevendo. Com o tempo, Caio mudou o jeito de agradecer. Não parou de uma vez. Apenas reduziu. No começo, dizia, nós conseguimos. Depois passou a dizer, a apresentação deu certo. Mais tarde, meu relatório foi elogiado. Marina percebia, mas tentava não transformar cada palavra em acusação. Dizia a si mesma que ele estava crescendo, ganhando confiança, precisando se afirmar diante de uma empresa dura. Talvez, pensava ela, um homem inseguro precise chamar algumas vitórias de suas antes de aprender a dividir. Essa foi uma das mentiras generosas que contou a si mesma. A confiança de Caio cresceu, mas não cresceu junto com humildade. Cresceu apoiada em elogios que vinham de trabalhos onde a mão de Marina desaparecia. Quando alguém no comitê dizia que ele tinha visão estratégica rara, ele já não pensava nas madrugadas dela. Pensava que finalmente estava sendo reconhecido. Marina também vivia sua própria missão dentro do grupo. Por meio de consultorias independentes, entrevistas anônimas e projetos de cultura, ela mapeava o que Augusto queria entender. Como líderes emergentes tratavam pessoas sem influência, como gerentes reagiam a críticas vindas de baixo, como a ambição alterava caráter quando alguém recebia acesso a salas mais altas. O grupo Serpa Global era grande demais para ser dirigido apenas por números. Augusto queria saber quais executivos poderiam comandar sem destruir a dignidade de equipes inteiras. Marina entregava relatórios duros, muitas vezes sem que os avaliados soubessem que estavam sendo observados. E, paradoxalmente, o caso mais difícil era Caio. Como avaliador, havia sinais preocupantes: apropriação gradual de ideias, dependência de validação externa, vergonha crescente de origem simples. Como esposa, via o homem que amou. Essa divisão foi corroendo sua clareza. A chegada de Bianca Furtado acelerou tudo. Ela apareceu primeiro em reuniões de integração entre áreas, elogiando Caio com entusiasmo calculado. Dizia que ele tinha perfil de liderança moderna, que faltava apenas ajustar presença executiva. Recomendou alfaiate, eventos, grupos de relacionamento, cursos de etiqueta corporativa. Caio ria, mas seguia. Marina observava de longe, inicialmente sem ciúme. O problema não era uma colega elogiando seu marido, era a fome com que ele recebia qualquer elogio que o afastasse da vida anterior. Bianca falava de Marina como quem fala de um móvel querido, mas antigo. Dizia que era bonito ele ter uma esposa tão leal desde os tempos difíceis, mas que algumas lealdades precisavam amadurecer para não limitar o futuro. Caio não repetiu a frase em casa, mas começou a agir como se a tivesse aceitado. Passou a pedir que Marina não fosse a certos eventos. Disse que ela se cansaria, que não conhecia aquelas pessoas, que seria melhor evitar comentários. Marina escutava e sentia uma porta sendo fechada com gentileza. A promoção foi decidida em uma reunião na qual Augusto estava presente. Os nomes avaliados eram fortes, mas o dossiê de Caio chamava a atenção por uma série de relatórios estratégicos excelentes. Um conselheiro disse que Caio demonstrava visão rara para a cultura e risco operacional. Augusto,
que sabia reconhecer a voz da filha escondida em cada frase, não confirmou nem negou. Pediu apenas que o processo incluísse uma observação comportamental após a promoção. Quando Marina soube que Caio seria promovido, sentiu uma alegria complicada. Parte dela estava orgulhosa, outra parte temia o que aconteceria quando o homem que já começava a se afastar recebesse, de repente, a validação que mais desejava. Augusto perguntou se ela queria impedir. Ela respondeu que não. Disse que talvez o cargo fizesse Caio crescer. Augusto respondeu que poder raramente cria caráter. Costuma apenas dar microfone ao que já estava sendo sussurrado. Marina não quis ouvir. Na noite anterior à festa, Caio experimentou o terno novo diante do espelho. Marina ajustou a manga, como fizera tantas vezes. Ele perguntou se parecia diretor. Ela sorriu e respondeu que parecia alguém tentando acreditar no próprio reflexo. Caio ficou sério. Disse que ela sempre tinha um jeito de tornar tudo íntimo demais, que no mundo executivo as aparências importavam. Marina perguntou se ela fazia parte da aparência que ele queria mostrar. Ele respondeu que ela estava sensível. Essa palavra a cansou. Sensível era o lugar onde homens colocavam mulheres quando não queriam responder à pergunta. Mesmo assim, no dia seguinte, separou o vestido pérola, restaurou o relógio antigo e decidiu ir à festa. Ainda queria entregar a ele uma lembrança do começo. Ainda queria acreditar que, diante do símbolo de tudo que viveram, Caio escolheria gratidão. Mas a festa revelou o contrário. O terno novo, os elogios, o olhar de Bianca, a placa da promoção, tudo funcionou como espelho demais para um homem ainda inseguro. Quando Marina entrou, ele não viu a esposa que leu suas dúvidas na mesa da cozinha. Viu o passado que queria esconder. Quando ela ofereceu o relógio antigo, não viu amor. Viu ameaça à imagem recém-comprada. Quando Bianca falou em novo nível, ele escolheu acreditar que nível significava distância das pessoas que conheceram sua fragilidade. E quando disse, "Você não é do meu nível", não ofendeu apenas Marina. Confessou que confundia elevação com abandono. A frase foi o resultado de anos de créditos omitidos, gratidão reduzida e ambição alimentada por elogios alheios. Na última cena do capítulo, voltamos às horas entre a festa e a manhã seguinte. Marina chega ao apartamento vazia, coloca o vestido pérola sobre uma cadeira e retira da bolsa as cópias de alguns relatórios antigos, marcados com suas próprias anotações. Não precisa deles para provar quem é ao pai, nem ao conselho. Precisa olhar para eles para admitir a si mesma que existiu em cada degrau da subida de Caio. O telefone toca. É Augusto. Ele não pergunta se ela está bem com frases inúteis. Diz apenas que a apresentação do programa de cultura pode ser ajustada para revelar menos, se ela preferir. Marina olha para o relógio antigo que trouxe de volta, agora sobre a mesa, e responde que passou anos ajustando textos para que Caio parecesse preparado. Não ajustará mais a verdade para que ele pareça melhor. Do outro lado da linha, Augusto fica em silêncio. Depois diz que o carro estará às 8h30. Marina desliga, abre o armário e escolhe o taier branco que usará ao lado do presidente. Não como filha ferida buscando vingança, mas como consultora responsável por mostrar ao Grupo Serpa Global o custo de promover homens que confundem apoio invisível com inferioridade. Pela primeira vez em anos, ela dorme sem revisar nenhuma frase para Caio. A promoção de Caio Almeida nunca foi apenas uma promoção. Essa era a parte que ele não sabia, ou talvez a parte que não quisesse saber se alguém tivesse tentado explicar antes da queda. No andar executivo do Grupo Serpa Global, decisões daquele tamanho raramente nasciam de um único relatório, de uma apresentação brilhante ou de aplausos em uma reunião. Havia comitês, avaliações cruzadas, entrevistas discretas, análises de comportamento, histórico de entrega e, acima de tudo, a pergunta que Augusto Duarte Serpa fazia sempre que alguém defendia um nome para a liderança. O que essa pessoa faz quando acredita que ninguém importante está olhando? Caio tinha números bons, entregas sólidas e uma sequência de relatórios que impressionavam pela visão de cultura e risco operacional. Mas Augusto sabia reconhecer, por trás de muitas frases, a estrutura mental da filha. Não era apenas orgulho paterno, era memória de linguagem.
Marina escrevia com uma clareza que desmontava vaidades. Caio apresentava com uma segurança que, nos últimos tempos, parecia esquecer a origem de parte daquela clareza. Na reunião do comitê de promoção, alguns diretores defenderam Caio com entusiasmo. Disseram que ele representava uma liderança de nova geração, alguém capaz de unir análise técnica e visão humana. Um vice-presidente citou o relatório sobre centros de distribuição como prova de que Caio compreendia que produtividade dependia também da dignidade das equipes. Augusto ouviu em silêncio. Conhecia aquele argumento. Marina o escrevera em uma madrugada chuvosa, sentada na cozinha do apartamento, enquanto Caio dormia no sofá. Outro conselheiro elogiou a proposta de reduzir conflitos entre áreas por meio de governança clara e escuta ativa. Augusto também conhecia aquela frase. Era quase palavra por palavra uma observação de Marina em um memorando enviado meses antes por consultoria externa. O presidente não interrompeu. Deixou que todos falassem. Só ao final, perguntou se alguém ali havia observado Caio em situação de poder recém-concedido diante de pessoas sem influência direta sobre sua carreira. A sala ficou silenciosa por alguns segundos. Bons relatórios mostravam capacidade. Poder novo revelaria caráter. Foi então que Augusto autorizou a promoção com uma condição interna. Caio seria observado. Não vigiado como criminoso, mas acompanhado como candidato a uma liderança que exigiria mais do que ambição. O Grupo Serpa Global estava prestes a lançar um programa de transformação cultural, e Augusto queria exemplos reais, não discursos bonitos. Caio, por sua trajetória de ascensão, parecia caso ideal. Se reconhecesse as pessoas que o ajudaram, se mantivesse humildade, se tratasse Marina com respeito mesmo diante da nova posição, seria apresentado como exemplo de crescimento saudável. Se falhasse, sua falha também ensinaria. Um dos conselheiros achou aquilo duro demais. Augusto respondeu que lideranças despreparadas custavam carreiras, casamentos, equipes e anos de saúde emocional de quem trabalhava sob elas. Melhor descobrir cedo quem confundia cargo com superioridade. Ninguém insistiu. Quando o presidente falava assim, todos lembravam que a empresa levava seu sobrenome porque ele conhecia o preço humano de cada organograma. Bianca Furtado entrou nesse cenário como quem sente cheiro de oportunidade antes dos outros. Ela não era incompetente, pelo contrário, tinha inteligência social, boa leitura de ambiente e uma capacidade perigosa de identificar inseguranças masculinas. Trabalhava em relações estratégicas, onde a aparência importava tanto quanto entrega, e aprendera que alguns homens recém-promovidos precisam de alguém que traduza ambição em estilo. Antes mesmo da promoção ser oficial, ouviu rumores de que Caio estava entre os favoritos. Aproximou-se com cuidado. Primeiro elogiou um comentário dele em reunião. Depois, enviou um artigo sobre imagem executiva. Em seguida, sugeriu que ele participasse de eventos internos mais seletos, pois precisava ser visto pelas pessoas certas. Caio, que passara anos desejando ser notado, recebeu cada gesto como reconhecimento. Não percebeu que Bianca não admirava apenas seu talento, admirava a possibilidade de estar perto de alguém subindo rápido. Bianca também percebeu Marina antes de Caio admitir que tinha vergonha dela. Viu a esposa esperando no saguão algumas noites, com marmita, casaco ou remédio. Viu como funcionários antigos a tratavam com carinho, como se ela fizesse parte da história silenciosa de Caio. Viu também a forma como Caio mudava de postura quando colegas mais sofisticados se aproximavam. Ficava mais ereto, mais formal, menos disposto a apresentar a esposa com naturalidade. Para Bianca, aquilo era abertura. Não precisava atacar Marina de frente. Bastava nomear o desconforto que Caio já sentia e transformá-lo em conselho. Disse um dia, enquanto tomavam café depois de uma reunião, que todo executivo precisava alinhar narrativa pessoal. Caio perguntou o que isso significava. Bianca respondeu que ninguém chegava ao topo carregando símbolos que o prendiam ao andar de baixo. A frase era cruel, mas vinha em tom de mentoria. Caio riu, inseguro, e perguntou se ela falava de roupas, hábitos ou pessoas. Bianca sorriu. Disse que falava de coerência. Enquanto isso, Marina acompanhava à distância a transformação do marido,
não como investigadora fria, mas como mulher tentando não reconhecer o que via. Caio comprou ternos mais caros, trocou o corte de cabelo, passou a usar palavras em inglês que antes criticava, começou a falar de posicionamento até dentro de casa. Nenhuma dessas mudanças era problema por si só. Pessoas crescem, refinam imagem, aprendem códigos. O problema era o desprezo que vinha junto, quase imperceptível no começo. Ele já não ria das próprias origens com ternura, ria com vergonha. Já não chamava o apartamento antigo de fase difícil, chamava de vida pequena. Quando Marina cozinhava algo simples, ele dizia que precisava cuidar da dieta executiva. Quando ela sugeria rever uma apresentação, ele respondia que agora tinha equipe para isso. Mas, nas madrugadas em que o medo voltava, ainda deixava arquivos abertos sobre a mesa, esperando que ela os visse. E ela via. O amor, quando está se despedindo, muitas vezes ainda arruma a mala do outro. A equipe de Augusto percebeu sinais antes da festa. Em entrevistas discretas, alguns colegas de Caio mencionaram que ele parecia diferente depois da notícia da promoção. Mais confiante, sim, mas também menos disposto a ouvir críticas. Uma analista júnior relatou que ele rejeitou uma contribuição dela e depois apresentou parte da ideia em reunião sem citar a origem. Um gerente antigo disse que Caio costumava ser cuidadoso com equipes de base, mas, recentemente, parecia mais preocupado com quem estava na sala do que com quem seria afetado pelas decisões. Esses relatos chegaram ao dossiê de cultura. Marina leu alguns, sem saber que Augusto permitira acesso apenas parcial para preservar sua posição emocional. Cada linha doía porque confirmava profissionalmente aquilo que ela vivia em casa. O marido não apenas se afastava dela, afastava-se da humildade que um dia a fez amá-lo. A promoção, então, tornou-se teste final. Augusto não esperava a perfeição. Sabia que pessoas recém-promovidas podem tropeçar. O que queria ver era a capacidade de correção. Caio reconheceria o apoio de Marina? Continuaria tratando funcionários antigos com respeito? Separaria a admiração de Bianca de sedução por imagem? Defenderia a esposa se o novo ambiente tentasse diminuí-la? A festa interna foi observada por mais olhos do que Caio imaginava. Não de modo teatral, mas institucional. Havia representantes de recursos humanos, comunicação, conselho de cultura e compliance presentes. O Grupo Serpa Global havia enfrentado nos anos anteriores problemas sérios com líderes que pareciam brilhantes em relatórios e tóxicos em comportamento. Augusto estava determinado a não repetir o erro. Por isso, quando Marina entrou naquela noite, não era apenas uma esposa chegando com um presente. Era também um momento em que a empresa veria, sem filtros, o que uma promoção fazia com um homem que devia muito mais do que reconhecia. Bianca, claro, não sabia de nada disso. Achava que a festa era apenas vitrine, por isso agiu com ousadia. Ao tocar a gravata de Caio para a foto, não estava apenas flertando, estava marcando território social. Ao rir do relógio antigo, não estava apenas desprezando um objeto, estava ensinando ao salão que Marina pertencia ao passado que Caio deveria abandonar. Ao chamar a dor de Marina de chantagem emocional, ofereceu ao novo diretor a saída mais fácil, transformar a lembrança da própria dependência em acusação contra quem o ajudou. Caio aceitou. A frase, "Você não é do meu nível", saiu da boca dele como se fosse defesa, mas foi confissão. Confessou que via nível como escada social, não como caráter. Confessou que o cargo lhe dera menos visão, não mais. Confessou que, quando precisou escolher entre gratidão e imagem, escolheu imagem. Essa frase chegou ao relatório de Augusto antes mesmo de a noite terminar. No carro a caminho do hotel naquela madrugada, Bianca enviou mensagem a Caio, dizendo que ele fora duro, mas necessário. Disse que Marina precisava entender a nova fase, que mulheres leais às vezes confundem amor com posse, que um diretor não podia ser refém de passado sentimental. Caio leu a mensagem várias vezes, queria acreditar nela. A festa continuara depois da saída de Marina, mas não do mesmo jeito. Alguns colegas o cumprimentaram com menos entusiasmo. A esposa do diretor financeiro evitou olhar para ele. Um gerente antigo, que conhecia Marina das noites difíceis, apenas disse boa noite e foi embora. A placa da promoção, que antes parecia troféu,
pesava em sua mochila como objeto estranho. E no bolso interno, o relógio antigo parecia marcar um tempo que ele havia traído. Ainda assim, Caio não ligou para Marina. O orgulho, quando já sabe que errou, muitas vezes escolhe dormir antes de pedir desculpas, como se amanhã pudesse reduzir a gravidade do que foi dito. Amanhã não reduziu, aumentou. O saguão da empresa estava cheio, e Caio tentou vestir novamente a persona de diretor. Bianca reforçava isso ao lado dele, dizendo que o presidente apreciava líderes firmes, que talvez a cena da noite anterior fosse esquecida, que Marina não teria coragem de criar problema. Caio assentia sem convicção. Quando os carros executivos chegaram, seu corpo respondeu com postura automática. Preparou o sorriso, a frase de agradecimento, a mão estendida. Esperava ouvir de Augusto Duarte Serpa alguma menção ao trabalho, talvez um cumprimento pela promoção. Em vez disso, viu Marina descer do carro, não como esposa entrando pela lateral, como parte da comitiva central. O tailleur branco, a pasta de couro, o olhar calmo, tudo nela parecia reorganizado em uma linguagem que ele nunca aprendera a ler porque estava ocupado demais, usando-a como apoio. Augusto não improvisou a revelação. Cada palavra foi escolhida para atingir a empresa e o homem ao mesmo tempo. Chamou Marina pelo nome completo, apresentou-a como filha, consultora estratégica do conselho e responsável pelo diagnóstico de cultura interna. Não disse esposa de Caio I. Isso foi deliberado. Durante anos, Marina existira dentro da empresa apenas como apêndice informal do marido. Naquela manhã, Augusto devolveu a ela a ordem correta: pessoa, profissional, filha, autora de análise e só depois, se necessário, esposa. O saguão entendeu. Alguns funcionários mais antigos levaram as mãos à boca. Outros olharam para Caio, lembrando da festa. Bianca ficou tão pálida que a maquiagem não conseguiu esconder. Caio queria desaparecer dentro do próprio terno caro. No auditório, Marina iniciou a apresentação sem mencionar a frase de Caio de imediato. Falou sobre liderança recém-promovida, sobre o risco de confundir visibilidade com valor, sobre colaboradores invisíveis que sustentam resultados sem receber crédito, sobre esposas, assistentes, analistas juniores, equipes operacionais e pares silenciados por líderes que aprendem a falar mais alto depois de subir. A tela exibia dados gerais, depoimentos anônimos e padrões de comportamento. Caio reconheceu exemplos: uma ideia de analista apropriada, um relatório sem crédito, uma pessoa de apoio transformada em símbolo de atraso. O auditório ouvia em silêncio desconfortável. Marina então mudou o slide. Surgiu o título: Gratidão não é fraqueza. O caso de uma promoção como teste de caráter. Caio sentiu a garganta secar. Augusto permaneceu sentado na primeira fila, sem interferir. Marina explicou que a empresa havia acompanhado o ciclo de promoção de um executivo, cuja ascensão estava ligada a entregas relevantes, mas também a apoio intelectual não reconhecido e sinais crescentes de distorção de comportamento após validação hierárquica. Não citou Caio ainda. Descreveu o fenômeno. Disse que líderes perigosos nem sempre começam abusivos. Às vezes começam inseguros e, quando recebem poder, atacam justamente quem conheceu sua insegurança. O auditório ficou imóvel. Bianca olhou para a saída, mas duas pessoas do RH bloqueavam discretamente o movimento não por força, e sim por formalidade. Ela também seria chamada a prestar esclarecimentos sobre conduta e assédio moral informal. Caio percebeu que amanhã não era vingança doméstica, era processo institucional. Isso a tornava mais devastadora. Então Marina falou da frase. Não imitou sua voz, não dramatizou. Apenas disse que, na noite anterior, em evento interno, um executivo recém-promovido declarou à esposa, diante de colegas, que ela não era de seu nível. A tela exibiu, sem áudio, uma imagem congelada do salão, captada pelas câmeras internas. Marina com a caixa do relógio, Caio de frente para ela, Bianca ao lado. Rostos ficaram sérios. Marina continuou, dizendo que a frase interessava a empresa, não pela vida conjugal, mas pelo padrão de liderança que revelava. Se um líder despreza publicamente alguém que o apoiou por anos porque acredita ter subido de nível, o que fará com subordinados, sem sobrenome,
sem cargo, sem acesso ao presidente. Essa pergunta atravessou o auditório como diagnóstico. Caio baixou os olhos. Pela primeira vez, entendeu que humilhar Marina não fora apenas falha matrimonial, fora evidência de risco executivo. Na última cena do capítulo, Marina encerra a primeira parte da apresentação e passa a palavra a Augusto. O presidente sobe ao púlpito devagar, olha para a equipe reunida e diz que o Grupo Serpa Global não promoverá pessoas apenas por relatórios bonitos, se esses relatórios forem construídos sobre créditos omitidos, relações abusadas e caráter não testado. Anuncia a suspensão temporária das atribuições executivas recém-concedidas a Caio Almeida, até avaliação completa de competência autoral, conduta ética e capacidade de liderança. O auditório prende a respiração. Caio fecha os olhos. Bianca tenta se afastar, mas é chamada pelo RH para a reunião formal. Augusto então olha para Marina e diz que a próxima fase do programa será conduzida por ela. Caio, sentado entre colegas que agora evitam encará-lo, sente o relógio antigo dentro do paletó e finalmente entende o peso real daquele presente. Não era lembrança de pobreza, era a prova de que alguém esteve ao lado dele quando seu nível não impressionava ninguém. E essa foi exatamente a pessoa que ele escolheu diminuir quando todos estavam olhando. Depois que Augusto Duarte Serpa anunciou a suspensão temporária das atribuições executivas de Caio Almeida, o auditório do Grupo Serpa Global ficou tão silencioso que até o sistema de ar-condicionado parecia alto demais. Ninguém sabia para onde olhar. Alguns funcionários encaravam a tela, onde a imagem congelada da festa interna ainda mostrava Marina segurando a caixa do relógio diante do marido. Outros olhavam para Caio, tentando conciliar o novo diretor celebrado na noite anterior com o homem que agora permanecia sentado, pálido, com os olhos baixos e as mãos fechadas sobre os joelhos. Bianca Furtado, chamada discretamente pelo RH, fingia uma indignação que não conseguia esconder o medo, e Marina, ao lado do púlpito, não parecia satisfeita. Essa foi a parte que mais incomodou Caio. Se ela estivesse vingativa, ele poderia odiá-la por expô-lo. Mas ela estava profissional, calma, precisa, como se sua queda não fosse objetivo, mas consequência inevitável de um relatório que finalmente chegou à página correta. Augusto não prolongou o constrangimento além do necessário. Disse que ninguém ali seria julgado por boatos ou por versões emocionais, mas que a empresa tinha a obrigação de investigar qualquer líder cuja ascensão estivesse vinculada a créditos não reconhecidos, conduta pública incompatível com os valores corporativos e sinais de desprezo por pessoas sem poder institucional. Informou que uma comissão independente avaliaria os relatórios apresentados por Caio nos últimos anos, cruzando autoria, fontes de análise, contribuições de terceiros e relatos de equipe. Disse também que o caso não deveria ser tratado como fofoca conjugal, porque o ponto central era a cultura de liderança. Se um executivo humilhava em público a própria esposa, pessoa que o apoiou em momentos vulneráveis, para preservar uma imagem recém-adquirida, a companhia precisava perguntar como ele lidaria com subordinados, assistentes, analistas e equipes operacionais quando ninguém da presidência estivesse presente. A frase se espalhou pelo auditório como um desconforto coletivo. Muita gente já havia visto líderes brilhantes em apresentações e cruéis em corredores. Pela primeira vez, alguém no topo dizia isso sem metáfora. Caio levantou a mão, não por coragem, mas por reflexo de sobrevivência. Augusto permitiu que falasse. Ele se levantou devagar, sentindo centenas de olhos sobre si. Disse que reconhecia que havia falado de forma infeliz na noite anterior, que estava sob pressão, que a promoção, o ambiente, os comentários de terceiros e a tensão pessoal com Marina haviam contribuído para uma reação inadequada. Marina baixou os olhos por um segundo. Reação inadequada. A linguagem corporativa tinha uma habilidade irritante de transformar crueldade em incidente. Antes que Augusto respondesse, ela pediu a palavra. O presidente assentiu. Marina olhou para Caio, mas falou para o auditório. Disse que uma reação inadequada era responder um e-mail com tom ríspido, perder a paciência em uma reunião ou escolher uma palavra ruim em um dia difícil. Dizer a uma pessoa diante de colegas
Que ela não pertence ao seu nível, depois de anos de apoio invisível, não era apenas reação, era visão de mundo. E uma empresa não podia promover visão de mundo sem avaliar. Caio sentiu o rosto queimar. Quis dizer que ela estava usando a própria dor para destruí-lo, mas a frase morreu antes de nascer, porque no fundo sabia que não era verdade. Marina poderia ter destruído muito mais. Poderia ter mostrado cada arquivo original, cada madrugada, cada versão editada por ela, cada áudio dele pedindo ajuda. Em vez disso, falava de sistema. Isso o deixava sem inimigo externo. Ele disse, mais baixo, que nunca quis diminuir tudo que ela fez. Marina respondeu que a questão era exatamente essa. Ele não precisou querer, apenas se acostumou. O auditório ficou imóvel. Muitos entenderam a frase em lugares diferentes da própria vida. Quantas vezes alguém se acostuma com café trazido, slide corrigido, reunião preparada, emoção absorvida, sem chamar isso de trabalho? Caio voltou a sentar-se, não derrotado por grito, mas por reconhecimento. A apresentação prosseguiu. Marina mostrou dados sobre apropriação invisível de trabalho em ambientes corporativos. Assistentes que estruturavam ideias, sem crédito, analistas juniores, cujas contribuições eram apresentadas por gerentes, esposas e companheiros que realizavam trabalho intelectual doméstico não reconhecido, redes de apoio emocional transformadas em obrigação silenciosa. Não transformou sua história em exceção, transformou-a em espelho. Disse que empresas perdem talento quando premiam apenas quem fala no palco, ignorando quem constrói o conteúdo. Disse que líderes inseguros costumam apagar as fontes de seu crescimento porque las ameaça a fantasia de autossuficiência. Disse que gratidão não diminuía a autoridade. Ao contrário, um líder incapaz de agradecer provavelmente também seria incapaz de ouvir. Alguns diretores tomavam notas, outros pareciam constrangidos por memórias próprias. Augusto observava a filha com orgulho contido. Não era o orgulho de pai vendo vingança. Era o orgulho de presidente vendo uma verdade pessoal virar política institucional. Depois da apresentação, Caio foi conduzido a uma sala menor com a comissão de avaliação. Marina não participou da primeira rodada. Fez questão de se retirar para evitar que o procedimento parecesse punição conjugal. No corredor, porém, Caio a alcançou antes de entrar. Chamou seu nome. Ela parou, mas não se aproximou. Ele disse que precisava falar com ela, não com a consultora, não com a filha do presidente, mas com a esposa. Marina respirou devagar. Respondeu que justamente esse era o problema. Durante anos ele escolheu quando ela era esposa, quando era apoio, quando era inconveniente e quando era passado. Agora, ela escolheria quando conversar como pessoa. Naquele momento, havia um processo em curso. Caio disse que estava arrependido. Ela respondeu que talvez estivesse assustado, envergonhado e abalado. Arrependimento verdadeiro se provaria quando ele dissesse a verdade sem saber se isso o salvaria. Depois se afastou. A porta da sala de avaliação se abriu atrás dele. Caio entrou com a sensação de que, pela primeira vez, nenhuma frase pronta o acompanharia. A comissão começou pelos relatórios. Sobre a mesa, foram colocadas versões apresentadas por Caio e arquivos recuperados de backups domésticos, e-mails antigos, notas manuscritas e documentos enviados por Marina em projetos paralelos. Não para provar que ele era incompetente, mas para medir o grau de autoria real e de apropriação não declarada. Um avaliador perguntou quem havia elaborado a estrutura do relatório sobre centros de distribuição. Caio olhou para o documento e lembranças vieram como lâminas. Marina de moletom na cozinha, café frio, planilhas abertas. Ela dizendo que o problema não era apenas rota, era cultura de medo. Ele poderia dizer que discutiram juntos. Seria parcialmente verdade. Poderia dizer que a ideia era dele e ela apenas revisou. Seria a mentira antiga. Ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu que a estrutura principal fora de Marina. A sala anotou. Perguntaram sobre o diagnóstico de liderança regional. Ele respondeu que também havia contribuição decisiva dela. Perguntaram sobre a proposta de governança. Ele fechou os olhos e disse que Marina havia escrito a primeira versão. Cada resposta parecia retirar uma medalha e, ao mesmo tempo, remover um peso podre do peito. Bianca, em outra sala,
escolheu caminho diferente. Disse que jamais incentivara Caio a desprezar Marina, que apenas oferecera orientação de imagem corporativa, que a frase sobre novo nível fora a interpretação emocional da esposa. O RH apresentou mensagens dela a Caio. Algumas lealdades antigas travam a subida. Um diretor precisa de companhia compatível. Não deixe culpa doméstica estragar sua noite. Bianca disse que aquilo era contexto privado. A gerente de cultura respondeu que assédio moral informal muitas vezes começava justamente em conselhos privados que alimentavam desprezo público. Bianca tentou sorrir, mas o sorriso falhou. Não estava sendo julgada como amante de novela. Estava sendo analisada como agente de corrosão cultural. Isso era mais difícil de manipular. Não havia lágrimas suficientes para apagar mensagens. Enquanto isso, Marina voltou ao escritório reservado de Augusto. O pai a encontrou diante da janela, olhando São Paulo sem realmente vê-la. Perguntou se ela estava suportando. Marina riu sem humor. Disse que era estranho passar anos esperando que Caio reconhecesse sua ajuda e quando ele finalmente começava a reconhecer, aquilo vira em forma de investigação. Augusto respondeu que a verdade raramente chega no formato que o coração desejava. Ela perguntou se foi cruel ao deixar a promoção acontecer como teste. Ele se sentou ao lado dela. Disse que não. Cruel teria sido permitir que Caio assumisse uma posição maior, sem saber se seu caráter acompanhava o cargo. Disse que líderes assim, se não fossem interrompidos, machucariam pessoas que jamais teriam acesso ao sobrenome Serpa para se defender. Marina fechou os olhos. Essa era a parte que a impedia de reduzir tudo a casamento. Sua dor era pessoal, mas o padrão era coletivo. À tarde, a comissão apresentou medidas preliminares. Caio permaneceria afastado das atribuições de diretor de estratégia até conclusão da avaliação. Teria de participar de entrevistas, entregar histórico de construção de relatórios, reconhecer publicamente contribuições não creditadas e passar por um programa de formação em liderança ética. Sua promoção poderia ser revertida, ajustada ou mantida em outro formato, dependendo do resultado. Bianca seria removida de qualquer projeto envolvendo imagem executiva, relacionamento estratégico ou mentoria informal até investigação de conduta. Alguns diretores seriam orientados a revisar práticas de crédito autoral em suas áreas. Marina conduziria uma força-tarefa para criar um protocolo interno chamado Crédito é Cultura, garantindo rastreabilidade de contribuições em relatórios, apresentações e projetos estratégicos. O caso Caio deixava de ser fofoca e virava reforma. Caio recebeu as medidas em silêncio. Quando ouviu que teria de reconhecer publicamente as contribuições de Marina, perguntou se ela havia exigido isso. A resposta veio da diretora de compliance. Não, a exigência vinha da empresa. Ele sentiu vergonha por ter pensado primeiro nela como vingadora. Assinou o recebimento. Ao sair, encontrou o relógio antigo no bolso e o segurou por alguns segundos antes de colocá-lo no pulso. Não como símbolo de nostalgia bonita, mas como peso. O relógio parecia simples diante da torre corporativa, mas agora era a única coisa em seu corpo que dizia a verdade sobre sua história. Um gerente antigo passou por ele, olhou para o relógio e não comentou. Esse silêncio foi quase misericórdia. No fim do dia, Marina precisou atravessar o saguão novamente. Funcionários a cumprimentavam com respeito diferente, alguns constrangidos, outros admirados. Ela não queria ser transformada em lenda interna. Queria que a história produzisse mudança, não idolatria. Ao chegar aos elevadores executivos, Caio estava ali, desta vez, sozinho. Bianca não estava mais ao lado dele. Ele não tentou bloquear sua passagem. Disse apenas que contou a verdade sobre os relatórios. Marina olhou para o relógio no pulso dele. A visão quase a desarmou, mas manteve a voz firme. Respondeu que contar a verdade depois de ser confrontado era começo, não reparação. Caio assentiu. Disse que sabia. Depois acrescentou que na noite anterior, quando falou de nível, tentou se livrar da parte da vida em que se sentia pequeno, e que ela era a pessoa que conhecia esse homem pequeno. Por isso ele a atacou. Marina sentiu a frase entrar fundo, porque era a primeira tentativa dele de entender, sem culpar Bianca, pressão ou promoção. Disse que talvez fosse verdade, mas ser compreensível não tornava menos cruel.
Ele perguntou se poderia voltar para casa naquela noite. Marina demorou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta ainda doía. Disse que não. Precisava de espaço. Ele aceitou, e aceitar sem insistir foi a primeira atitude dele que não buscou alívio imediato. Perguntou para onde ela iria. Ela respondeu que para a casa do pai por alguns dias, depois decidiria. Caio assentiu. Disse que deixaria o apartamento disponível e iria para um hotel. Marina não agradeceu. Apenas entrou no elevador. Quando as portas começaram a fechar, ele falou uma última vez. Disse que ela sempre esteve acima do nível que ele fingiu alcançar. Marina olhou para ele pela fresta das portas e respondeu que não queria estar acima. Queria ter estado ao lado. As portas fecharam antes que ele pudesse responder. Na última cena do capítulo, Marina desce até a garagem executiva com Augusto esperando perto do carro. Ele não pergunta nada, apenas abre a porta para a filha, gesto simples que nenhum protocolo corporativo exigia. Ela entra, exausta. Enquanto o carro sai da torre, vê pela janela Caio parado no saguão, usando o relógio antigo, cercado por um vazio que antes tentava preencher com status. No prédio atrás dele, a empresa começa a revisar relatórios, créditos e lideranças. Bianca passa por uma saída lateral, acompanhada por uma representante do RH, sem o brilho da noite anterior. Marina encosta a cabeça no banco e fecha os olhos. Não sente triunfo, sente o luto de uma mulher que passou anos sendo degrau e finalmente saiu da escada. Augusto pergunta, depois de alguns minutos, se ela se arrepende de ter entrado ao lado dele naquela manhã. Marina abre os olhos e responde que não. Arrepende-se apenas de ter esperado tanto para parar de escrever discursos para um homem que, quando ganhou voz, usou a primeira plateia, importante para diminuí-la. O carro segue por São Paulo ao cair da noite, e a cidade, imensa e indiferente, parece oferecer a ela uma verdade dura e limpa. Quem carrega alguém até o topo também tem o direito de soltar a mão quando esse alguém começa a pisar nela para parecer mais alto. Na manhã seguinte ao afastamento de Caio Almeida, o grupo Serpa Global parecia uma empresa que havia descoberto uma rachadura não nas paredes, mas no espelho. Os elevadores continuavam subindo, os crachás continuavam girando nas catracas, os cafés continuavam sendo servidos, mas as conversas de corredor haviam mudado de tom. Ninguém falava apenas da promoção suspensa. Falavam de créditos invisíveis, de relatórios escritos por quem não subia ao palco, de esposas que revisavam discursos, de analistas que entregavam ideias e depois ouviam outra voz, recebendo aplausos. O caso de Caio deixou de ser uma história sobre humilhação conjugal e tornou-se um desconforto coletivo, porque muita gente percebeu que já havia participado daquele sistema de algum modo, calando, rindo, desviando os olhos, aceitando que o brilho do executivo quase sempre dependesse da sombra de alguém. Marina Duarte, Serpa Almeida, ao chegar à sede naquele dia, não encontrou vitória. Encontrou trabalho. Ela assumiu oficialmente a força-tarefa Crédito é Cultura, com a mesma serenidade com que, anos antes, corrigia os relatórios de Caio na mesa da cozinha. A diferença era que agora seu nome ficava na capa. O primeiro passo foi simples e devastador. Cada área deveria revisar os últimos projetos estratégicos e indicar, com registro formal, todas as contribuições relevantes que não haviam sido creditadas. No começo, alguns diretores trataram aquilo como burocracia. Depois, vieram os nomes. Uma assistente que estruturara a agenda de uma fusão. Um analista júnior que escrevera o cálculo base de uma economia milionária. Uma coordenadora que antecipara risco trabalhista e fora ignorada até o gerente apresentar a ideia como sua. Uma equipe operacional que sugerira melhoria logística e nunca saiu da nota de rodapé. Marina lia os registros em silêncio. Em cada caso, via um pedaço da própria história. Não queria transformar tudo em ressentimento. Queria transformar em método para que ninguém mais precisasse depender de amor, bondade ou sorte para ser reconhecido. Caio permaneceu afastado em um hotel perto da Avenida Paulista, em um quarto impessoal demais para acolher qualquer desculpa. Tinha levado poucas roupas, o notebook corporativo bloqueado para revisão e o relógio antigo no pulso. Na primeira noite, quase tirou o relógio várias vezes,
porque o objeto parecia julgar mais do que qualquer auditor. Depois, desistiu. Precisava sentir aquele peso. Recebeu um e-mail da comissão pedindo que elaborasse uma declaração detalhada sobre o histórico dos relatórios apresentados durante sua trajetória. Não bastava dizer que Marina ajudou, precisava especificar onde, quando, como, em que medida. Sentou-se diante da tela e descobriu que a verdade, quando foi adiada por anos, exige memória cruel. Lembrou da cozinha pequena, de Marina marcando frases em vermelho, das planilhas que ela limpava, dos argumentos que ela reorganizava, dos dias em que ele acordava e encontrava a apresentação pronta demais para fingir que apenas dormira. Digitou devagar. A cada parágrafo, uma versão inflada de si mesmo diminuía. Bianca Furtado tentou salvar a própria imagem com a rapidez de quem sempre viveu de narrativa. Disse ao RH que suas mensagens eram conselhos informais, que jamais quis humilhar Marina, que Caio era adulto e responsável pelas próprias palavras. A investigação, porém, encontrou mais do que mensagens ambíguas. Havia registros de comentários sobre esposas incompatíveis em cargos de liderança, piadas sobre a aparência de Marina, sugestões para que Caio reduzisse a exposição pessoal ao passado e até um áudio em que Bianca dizia a uma colega que, se Marina aparecesse muito ao lado dele, lembraria a todos que o novo diretor ainda cheirava a andar baixo. Quando o áudio foi reproduzido, a sala ficou desconfortável. Bianca tentou rir, dizendo que era força de expressão. A gerente de RH respondeu que força de expressão também revelava força de preconceito. Bianca ficou em silêncio. Pela primeira vez, sua elegância não encontrou idioma útil. Augusto Duarte Serpa acompanhava tudo sem transformar a filha em símbolo frágil. Isso era importante para Marina. O pai poderia ter derrubado Caio com uma ordem seca, expulsado Bianca, feito discursos sobre honra familiar. Não fez. Permitiu processo, prova, registro, contraditório. Quando alguém do conselho sugeriu que a situação era sensível demais por envolver a filha do presidente, Augusto respondeu que justamente por isso deveria ser conduzida com mais rigor, não menos. Marina ouviu essa frase por acaso e sentiu um orgulho silencioso. Seu pai não estava apenas protegendo a filha ferida, estava protegendo a legitimidade de uma reforma que não poderia parecer vingança doméstica. Mais tarde, no gabinete dele, Marina agradeceu. Augusto disse que ela não precisava agradecer por algo que a empresa devia a si mesma. Depois acrescentou que, como pai, ainda queria ter buscado Caio pela gola na noite da festa. Marina riu pela primeira vez em dias. Disse que preferia relatórios. Ele respondeu que também, mas apenas porque era civilizado em horário comercial. O depoimento público de Caio aconteceu uma semana depois, em uma reunião interna restrita, transmitida para lideranças. Não era espetáculo, mas era necessário. Ele entrou sem o terno chamativo da festa, usando roupa simples e o relógio antigo. Não olhou para Marina no início, leu uma declaração preparada por ele mesmo, revisada apenas juridicamente. Disse que parte significativa dos relatórios que sustentaram sua visibilidade no grupo contou com contribuições intelectuais de Marina Duarte Serpa Almeida, não reconhecidas de forma adequada por ele. Disse que, em muitos momentos, confundiu apoio conjugal com obrigação, ajuda técnica com extensão natural do casamento, silêncio dela com autorização para apropriar-se de méritos. Disse que a frase "você não é do meu nível" revelou uma visão de mundo incompatível com liderança ética. A voz dele falhou nessa parte, mas ele continuou. Não pediu que Marina o perdoasse, pediu que a empresa não tratasse seu caso como exceção escandalosa, mas como alerta sobre quantas pessoas eram erguidas por trabalhos que não nomeavam. Marina assistiu sem expressão fácil. Ouvir a verdade finalmente dita não devolveu as madrugadas, não devolveu as vezes em que ela apagou a própria assinatura para fortalecer a dele, não devolveu a humilhação da festa. Mas havia algo reparador em ver Caio recusar, ao menos naquele momento, o abrigo da desculpa. Quando a reunião terminou, ele permaneceu sentado enquanto as pessoas saíam. Marina se aproximou apenas porque precisava encerrar uma etapa. Disse que a declaração foi correta. Caio olhou para ela com olhos cansados. Respondeu que correta era pouco diante do que devia.
Ela concordou. Ele perguntou se ela achava que havia nele algo digno de reconstrução. Marina demorou. Disse que isso não cabia mais a ela decidir como esposa. Cabia a ele provar como pessoa e a empresa avaliar como profissional. Caio assentiu. A separação entre esses lugares doeu nele, mas era a primeira fronteira justa que ela desenhava. A comissão decidiu que Caio não retornaria ao cargo de diretor de estratégia. Não naquele ciclo. Seria realocado para uma função técnica sênior, sem equipe direta por 6 meses, com acompanhamento de liderança, obrigação de mentoria reversa e participação no programa de crédito autoral. Para muitos, aquilo pareceu queda. Para Caio, depois do primeiro choque, pareceu punição merecida e chance estreita. O antigo ele teria visto apenas humilhação. O homem que começava a nascer via limite. Bianca, por sua vez, foi desligada por conduta incompatível com a cultura da empresa e tentativa de influência informal danosa. Ela saiu sem escândalo público, mas com a reputação interna marcada por algo difícil de remover, a imagem de quem usou ambição alheia para alimentar desprezo. Antes de deixar o prédio, enviou uma mensagem a Caio dizendo que Marina havia destruído os dois. Ele leu e apagou. Não respondeu. Foi seu primeiro gesto claro de não terceirizar culpa. Marina mudou-se temporariamente para a casa do pai, mas não como filha derrotada. Precisava de silêncio. Precisava dormir em um quarto onde não houvesse o eco de Caio pedindo ajuda com slides. Precisava tomar café sem abrir automaticamente o notebook dele. Nos primeiros dias, pegava-se pensando em soluções para problemas que já não eram seus. Via uma notícia do setor e imaginava como isso afetaria o trabalho de Caio. Depois lembrava que não precisava mais carregar a ambição dele no colo. Essa desaprendizagem foi dolorosa. Mulheres que passam anos sendo suporte não param de sustentar de um dia para o outro. Precisam ensinar as próprias mãos a não correrem para segurar tudo que cai. Augusto percebia, mas não interferia. Apenas deixava chá na mesa e, às vezes, perguntava se ela queria caminhar no jardim. Marina dizia que sim, quando conseguia. O casamento, legalmente, entrou em pausa formal. Caio não contestou. Assinou um acordo de separação temporária, respeitando o apartamento, os bens pessoais de Marina e o compromisso de não procurar, lá fora dos canais que ela autorizasse. A primeira versão do documento quase a fez chorar, não pelo fim, mas pela estranheza de precisar transformar respeito básico em cláusula. Doutor Helena Prado, advogada de Marina, disse que cláusulas eram muletas sociais quando o caráter não havia aprendido a andar. Marina guardou a frase. Caio assinou sem tentar renegociar. No campo de observações, escreveu à mão que não pediria pressa, porque pressa sempre servira mais ao conforto dele do que à dor dela. A advogada perguntou se Marina queria ler. Ela leu, dobrou o papel, não respondeu. Meses depois, o programa Crédito é Cultura começou a produzir resultados. Projetos passaram a registrar autoria compartilhada. Assistentes foram promovidas por contribuições antes invisíveis. Equipes de base começaram a enviar melhorias com garantia de rastreamento. As avaliações de liderança passaram a incluir perguntas sobre gratidão prática, distribuição de crédito e tratamento de pessoas fora do círculo de poder. Marina via os relatórios e sentia que sua dor, ao menos, não terminara apenas como escândalo. Transformara-se em proteção para outros. Em uma das sessões de treinamento, uma analista jovem se aproximou e disse que, pela primeira vez, ouviu um diretor citar seu nome em uma apresentação. Marina sorriu. Aquilo valia mais que ver Caio humilhado. A verdadeira reparação institucional não era derrubar um homem, era impedir que o próximo homem subisse sobre ombros anônimos. Caio participou de uma dessas sessões como ouvinte. Sentou-se no fundo, fez anotações, não tentou falar da própria história, até ser perguntado. Quando pediram que compartilhasse o que aprendera, disse que durante muito tempo pensou que ser ajudado diminuía sua competência. Por isso, apagava a ajuda para parecer inteiro. Agora entendia que liderança adulta não nasce da fantasia de autossuficiência, mas da capacidade de reconhecer redes. Disse que a pessoa mais inteligente da antiga equipe dele não tinha cargo naquela equipe. Era a mulher que ele chamava de esposa e tratou como bastidor. A sala ficou em silêncio.
Marina não estava presente. Foi melhor assim. Certas verdades precisam ser ditas quando a vítima não está ali para premiar o arrependido com alívio. Um ano depois da festa, Augusto convidou Marina para apresentar os resultados do programa ao Conselho Internacional do grupo. Ela entrou no auditório usando um tailleur azul escuro, sem a intenção de impressionar ninguém. Na tela, não havia fotos de Caio, nem da festa, nem frases dramáticas. Havia dados: aumento de retenção, queda de denúncias de apropriação de crédito, melhoria de clima em áreas operacionais, novos protocolos de liderança. Ao final, um conselheiro estrangeiro perguntou se aquele programa havia nascido de uma crise pessoal. Marina respondeu que nasceu de uma crise observada em escala íntima, mas que crises íntimas muitas vezes revelam falhas sistêmicas. Disse que empresas costumam separar vida pessoal e cultura corporativa quando isso lhes convém. Mas líderes não deixam o caráter no estacionamento. Levam para casa, para festas, para reuniões e para decisões salariais. O conselho aplaudiu. Augusto, na primeira fila, não sorriu muito, mas seus olhos diziam tudo. Na saída, Caio estava no saguão. Não fora à apresentação, não tinha autorização para aquele conselho. Estava ali porque entregava documentos de um projeto técnico. Ao vê-la, parou. Marina poderia seguir sem falar. Mas não havia mais urgência em fugir. Ele a cumprimentou com respeito. Disse que soube dos resultados do programa e que era importante. Ela respondeu que sim. Ele perguntou se ela estava bem. Marina pensou. Disse que estava ficando. A resposta era imperfeita e, por isso, verdadeira. Caio assentiu. Disse que continuava usando o relógio antigo, não para prendê-la ao passado, mas para lembrar de onde veio e de quem feriu ao tentar negar isso. Marina olhou para o pulso dele. O relógio já não parecia acusação. Parecia lição. Disse que esperava que ele o usasse melhor do que usou a história por trás dele. Ele respondeu que tentaria. Ela disse que tentar, agora, não era promessa para ela. Era responsabilidade dele. Depois, entrou no elevador. Na última cena, Marina volta ao antigo apartamento para buscar os últimos livros. Caio não está lá. Deixou a chave com a portaria, como combinado. A mesa onde tantas madrugadas aconteceram está vazia. Ela passa a mão pela superfície e lembra da mulher que escrevia enquanto o marido dormia. Não sente vergonha dela. Sente compaixão. Aquela Marina amou com força, ajudou com inteligência, acreditou demais e demorou a perceber que ser degrau não era destino. Recolhe uma pasta esquecida, encontra um rascunho antigo com sua letra e sorri de leve. Em vez de rasgar, coloca-o na caixa. Faz parte de sua história, mas não é mais sua prisão. Antes de sair, deixa sobre a mesa uma cópia impressa do relatório Crédito é Cultura, aberto na primeira página, onde está escrito: toda liderança construída sobre trabalho invisível deve começar reconhecendo quem sustentou sua subida. Fecha a porta sem bater, sem lágrimas e sem olhar para trás. Do lado de fora, São Paulo segue barulhenta, cheia de prédios altos e pessoas tentando subir. Marina entra no carro de Augusto, mas desta vez não como filha resgatada, como mulher inteira, e entende que o verdadeiro nível que Caio nunca alcançou não era o andar executivo, nem o sobrenome Serpa, nem a sala do presidente. Era a capacidade simples de honrar quem caminhou ao lado dele quando ninguém mais estava olhando. Um ano depois da noite em que Caio Almeida disse à própria esposa que ela não era do seu nível, o relógio antigo continuava em seu pulso, não como adorno de nostalgia, mas como uma pequena sentença diária. Já não brilhava como os relógios caros que ele comprara depois da promoção. Nem chamava a atenção nas reuniões, nem combinava perfeitamente com os ternos novos que ainda usava em ambientes corporativos. Era discreto, restaurado, simples, com uma marca quase invisível perto da fivela. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um objeto antigo. Para Caio, era o lembrete de uma época em que Marina Duarte, Serpa Almeida, acreditava nele antes que o mundo o aplaudisse, e também da noite em que ele usou o primeiro aplauso importante para diminuir justamente a pessoa que segurara sua mão nos corredores baixos da vida. O relógio marcava horas, sim, mas para ele marcava sobretudo dívida moral. Caio não voltou ao cargo de diretor de estratégia.
Depois da investigação, permaneceu em uma função técnica, com responsabilidades claras e menos poder sobre pessoas. No começo, aquilo pareceu queda. Ele sentia os olhares, os comentários interrompidos, a cautela de colegas que antes o cumprimentavam com entusiasmo. Mas a pior parte não era a perda do cargo, era a ausência de Marina em tudo que antes parecia automático. Não havia mais arquivo aberto na mesa de casa para ela revisar, enquanto fingia que só estava dando uma olhada. Não havia mais mensagem de madrugada perguntando se ele tinha comido. Não havia mais voz calma dizendo que o argumento estava bom, mas faltava coragem para cortar a parte fraca. Caio descobriu que muitas coisas que chamava de talento eram, na verdade, diálogo, e que, quando a outra voz desaparece, o silêncio mostra a real extensão da dependência que ele nunca agradeceu direito. Marina, por sua vez, deixou de viver como bastidor de alguém. O programa Crédito é Cultura cresceu dentro do grupo Serpa Global e passou a ser estudado por outras empresas. Ela recebeu convites para palestras, reuniões de governança, entrevistas sobre liderança ética e reconhecimento de trabalho invisível. Aceitava alguns, recusava muitos. Não queria ser transformada em símbolo triste da esposa traída pela ambição do marido. Queria ser lembrada como profissional que transformou uma dor íntima em mudança estrutural. Essa diferença importava. Sempre que alguém tentava perguntar sobre Caio, antes de perguntar sobre o programa, Marina redirecionava com elegância. Dizia que a história pessoal explicava a origem, mas a pauta era maior. Empresas não poderiam continuar premiando quem sabia falar no palco e ignorando quem construía o conteúdo na sombra. Augusto Duarte Serpa observava a filha com um orgulho, que já não precisava esconder sob dureza. Em uma manhã de domingo, enquanto caminhavam no jardim da casa dele, disse que ela havia feito mais pela cultura do grupo em um ano do que muitos consultores fizeram em décadas. Marina sorriu, mas respondeu que preferia ter aprendido de outro modo. Augusto parou perto de uma árvore antiga e disse que quase todo conhecimento humano nasce mais tarde do que deveria. A questão era o que a pessoa fazia com ele. Marina olhou para o pai e perguntou se ele achava que foi dura demais com Caio. Augusto demorou a responder. Disse que ela não o destruiu. Apenas retirou dele o crédito que não era dele, o cargo para o qual ainda não tinha caráter e o direito de continuar usando o amor dela como escada. Se isso parecia duro, talvez fosse porque a verdade costuma ser chamada de crueldade por quem se beneficiava da mentira. A relação entre Marina e Caio permaneceu em território indefinido por meses. O acordo de separação temporária seguia em vigor. Eles se encontravam raramente, quase sempre por questões formais, e quando se viam, havia uma educação estranha, como se ambos estivessem aprendendo a falar uma língua depois de um incêndio. Caio não pedia para voltar a cada encontro. Essa foi, talvez, sua primeira reparação verdadeira. A versão antiga dele teria transformado arrependimento em urgência, culpa em cobrança, saudade em argumento. A nova versão, ainda imperfeita, aprendia a esperar sem exigir que a espera fosse premiada. Em uma dessas conversas, ele disse que estava em terapia. Marina respondeu que era bom. Ele acrescentou que estava tentando entender por que a promoção despertou nele tanta vergonha do passado. Marina respondeu que talvez o problema não fosse sentir vergonha do passado, mas ter confundido o passado com as pessoas que o amaram quando ele ainda estava nele. Caio ficou em silêncio. Anotou a frase depois. Bianca Furtado tentou recomeçar em outra empresa, mas o rastro do caso a acompanhou, não porque Marina perseguisse sua carreira. Pelo contrário, Marina jamais pronunciou seu nome publicamente depois do encerramento da investigação. Mas certas reputações são destruídas menos pelos inimigos e mais pelas próprias mensagens salvas em servidores. Bianca havia escrito coisas demais, aconselhado desprezo demais, usado ambição alheia com frieza demais. Em entrevistas futuras, passou a falar de cultura tóxica e pressão estética corporativa, tentando se apresentar como produto de um sistema. Talvez houvesse alguma verdade nisso, mas Marina não aceitava que ser produto de um sistema virasse desculpa para reproduzi-lo com crueldade. Bianca perdeu o lugar perto de homens em ascensão porque ficou claro que ela não subia junto. Ela empurrava alguém para baixo e chamava isso de estratégia de imagem.
O programa Crédito é Cultura começou a gerar histórias pequenas que davam à Marina mais satisfação do que qualquer punição. Uma assistente administrativa foi reconhecida por estruturar um projeto de integração internacional. Um analista júnior recebeu promoção depois que suas contribuições, antes escondidas sob o nome de um gerente, foram rastreadas. Uma coordenadora de operações apresentou, pela primeira vez, um relatório diretamente ao conselho, sem que seu superior traduzisse suas ideias. Em uma sessão interna, uma funcionária mais velha chorou ao dizer que passou 20 anos ouvindo que era boa em ajudar, mas nunca em liderar. Marina a abraçou depois, sem câmeras. Naquele instante, entendeu que sua dor com Caio havia encontrado um destino melhor que o ressentimento. Virou ferramenta para impedir que outras pessoas fossem tratadas como degraus sem nome. Caio também participou do programa, não como protagonista, mas como caso de aprendizado. Em uma oficina para novos gestores, aceitou falar por 10 minutos. Disse que o erro dele não começou na frase "você não é do meu nível". Começou muito antes, quando parou de agradecer com precisão. Quando deixou de dizer "Marina escreveu esta parte comigo" e passou a dizer "meu relatório". Quando aceitou o conforto de ser admirado sozinho por algo que nasceu de parceria. Quando permitiu que o medo de parecer pequeno o tornasse menor de verdade. Um gerente perguntou se ele se sentia injustiçado por ter perdido o cargo. Caio olhou para o relógio no pulso e respondeu que injustiçado ficaria se tivesse sido punido por uma mentira. O que aconteceu com ele foi consequência de uma verdade. A sala ficou quieta. Aquilo não o absolvia, mas mostrava algum crescimento. Marina soube dessa fala por terceiros, não comentou com Caio, mas naquela noite ficou alguns minutos olhando o antigo rascunho do primeiro relatório que fizeram juntos. Havia marcas da letra dela e anotações dele, uma mistura que antes da ambição apodrecer tudo, representava uma parceria real. Essa lembrança doeu de um modo menos agressivo. Nem tudo fora mentira. Houve amor, houve cumplicidade, houve noites em que os dois dividiram medo e esperança. O problema era que algo verdadeiro também pode ser destruído por falta de cuidado. Marina começou a aceitar que não precisava odiar o passado inteiro para seguir em frente. Podia reconhecer as partes bonitas sem voltar para a casa onde essas partes foram usadas para mantê-la invisível. No aniversário de 1 ano do programa, o Grupo Serpa Global organizou uma apresentação de resultados. Desta vez, não houve festa luxuosa, nem champanhe, nem fotógrafos de vaidade. Houve dados, depoimentos e um painel com pessoas de vários níveis da empresa. Marina abriu o evento dizendo que nenhuma cultura muda apenas porque um presidente manda ou porque uma crise envergonha a liderança. Muda quando o cotidiano passa a registrar o que antes era apagado. Disse que crédito não era gentileza, era estrutura. Que agradecer não era fraqueza, era precisão histórica. Que ninguém deveria esperar ser traído para entender que o trabalho invisível também tem autoria. Augusto, sentado na primeira fila, aplaudiu de pé. Muitos o seguiram. Caio, no fundo do auditório, aplaudiu também, sem tentar chamar atenção. Depois do evento, Marina encontrou Caio perto da saída. Ele não se aproximou demais. Disse que a apresentação foi forte. Ela agradeceu. Ele olhou para o relógio e, depois de um silêncio, disse que finalmente havia entendido o presente. Na época, achou que ela lhe dava um relógio para marcar o momento em que chegaria ao topo. Agora entendia que ela estava lhe dando memória, para que ele nunca esquecesse de onde veio nem quem esteve ali quando o tempo parecia parado. Marina ouviu com os olhos baixos por um instante. Disse que era uma boa leitura, embora tardia. Caio respondeu que quase tudo nele era tardio agora. Ela não discordou, mas também não usou a frase para feri-lo. Apenas disse que algumas pessoas chegam tarde, mas ainda podem aprender a não chegar arrogantes. Ele sorriu com tristeza. Disse que tentaria ser uma dessas pessoas. A pergunta sobre o casamento continuava no ar, mas já não dominava tudo. Marina não voltou para casa com Caio. Também não fechou definitivamente a porta naquele momento. Preferiu continuar vivendo sozinha por um tempo, em um apartamento próximo ao trabalho, com janelas grandes e uma mesa onde nenhum relatório de Caio esperava revisão. Pela primeira vez em anos, escrevia apenas o que levava seu nome. Preparava artigos,
relatórios de cultura, notas para o conselho e, às vezes, cartas que nunca enviava. Em uma delas, escreveu que amar alguém não deveria exigir anonimato. Em outra, escreveu que parceria só existe quando ambos podem ser vistos. Guardou as cartas em uma gaveta. Não eram para Caio. Eram para a versão dela que precisou aprender a sair da sombra. Na última cena deste Nguai Truyen, Marina volta ao antigo salão do último andar onde tudo começou. Está vazio, sem festa, sem música, sem Bianca, sem a placa de promoção. Apenas as luzes de São Paulo entrando pelas janelas. Ela caminha até a mesa onde Caio colocara o relógio antigo naquela noite e fica ali por alguns segundos. Não sente mais a mesma dor aguda, sente memória. O lugar não é mais tribunal, é sala comum. Pouco depois, Caio aparece à porta, chamado para uma reunião técnica em outro andar. Ao vê-la, para e pergunta se está interrompendo. Marina diz que não. Ele entra apenas alguns passos, mantendo distância. Os dois olham para a cidade. Caio diz que naquela noite achou que subir de nível significava deixar para trás quem conhecia sua fraqueza. Hoje sabe que o verdadeiro nível de alguém aparece no modo como honra quem o viu fraco. Marina respira fundo. Responde que essa frase teria salvado muita coisa se tivesse vindo antes. Ele diz que sabe. Não pede volta, não pede perdão, apenas fica em silêncio. E, pela primeira vez, o silêncio dele não a diminui. Marina então caminha até a saída. Antes de partir, olha para o relógio no pulso dele e diz que cuide bem daquele tempo. Caio responde que cuidará. Ela entra no elevador sozinha, não como mulher abandonada, nem como filha do presidente, nem como esposa que escrevia enquanto ele dormia. Entra como alguém que aprendeu a assinar a própria história sem emprestar a caneta a quem não reconhece sua autoria. Do lado de fora, São Paulo continua cheia de gente subindo andares, buscando cargos, tentando parecer maior. Marina sorri de leve. Sabe, agora que o verdadeiro nível de uma pessoa nunca esteve no andar em que trabalha, no carro em que chega ou no título que carrega, está na capacidade de lembrar, com gratidão e respeito, quem segurou a escada antes dos aplausos começarem.